Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nos últimos 2 vídeos, nós falamos sobre a vida de Paulo. Primeiro, nós falamos sobre Saulo, Saulo de Tarso, e depois de convertido, ele passou a ser chamado de Paulo. E ele foi um dos apóstolos de Cristo, da igreja primitiva. Os 12 foram chamados por Cristo enquanto ele estava encarnado. E Paulo, especificamente, foi chamado por Jesus já ressuscitado, porque ele tinha uma missão especial que era tirar os discípulos de dentro da caixinha, para que eles começassem a pregar fora do arraial. E o evangelho pudesse alcançar todos os povos, todas as línguas, de todos os tempos, em todos os países, enfim. Paulo foi uma peça fundamental na igreja primitiva. Mas o que eu gostaria de falar hoje é a respeito da influência da vida de Paulo e de suas cartas na nossa vida hoje, como cristãos, como praticantes da fé cristã. Paulo, quando ele escreveu aquelas cartas, ele não tinha pretensão de se tornar escritura, ele nem imaginou que as suas cartas, com destinatários, com assuntos específicos para tratar dos problemas pontuais daquelas igrejas, ele não imaginou que essas mesmas cartas elas se elevariam ao status de escritura. Porque hoje para nós, quando nós lemos a Bíblia, é o mesmo nível, o mesmo patamar entre as coisas que Moisés escreveu e a que Paulo escreveu, porque tudo é Bíblia. Mas a maioria dos cristãos, eles desconhecem a formação canônica, o processo de escolha dos livros sagrados, Então levam ao pé da letra cada frase, das cartas que Paulo escreveu para determinadas comunidades. A princípio, os judeus tinham 2 Bíblias. Os judeus não, o Antigo Testamento. Ele existiu em 2 versões. A primeira versão foi 100 anos antes de Cristo, quando o imperador de Alexandria, ele reuniu 70 judeus para poder transcrever toda a Bíblia do hebraico para o grego, porque era a língua oficial. Então, aí apareceu o Velho Testamento, chama Septuaginta, que são 70 judeus que transcreveram do hebraico para o grego. Porém, eles transcreveram também 7 livros que não eram considerados pelos judeus como sagrados, Então, essa Bíblia que eles fizeram do Antigo Testamento, elas tinham 7 livros a mais, que são os livros que a Igreja Católica adotou como sendo canônico, porque a Igreja Católica usou essa Septuaginta para poder formar a Bíblia original, Já os cristãos evangélicos, na Reforma Protestante, já recentemente, em 1517, eles pegaram a Bíblia Católica e excluíram esses 7 livros, porque na Bíblia original dos judeus, eles não criam na inspiração desses livros. São livros históricos, são livros importantes para você ler, porque falam do tempo, do período, de fatos históricos que aconteceram ali naquela época, no Velho Testamento.
e é importante saber como informação, mas não eram reconhecidos pelos próprios judeus como livros inspirados. Então eles ficaram de fora do cânon evangélico, que é o mais recente, né? E além disso, né, o cânon evangélico ele foi feito por Lutero quando ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então ele excluiu esses 7 livros, né? Judite, Sabedoria, Macabeus, Eclesiástico, enfim, uma série de livros que já estavam, que ele já eliminou a princípio. E alguns do que nós conhecemos, como Tiago, Apocalipse, o livro de Judas, eles foram muito discutidos se eles entrariam ou não. As pessoas costumam achar, né, que um livro inspirado é como se fosse uma carta psicografada, né? O Espírito Santo vai lá soprando, né, no entendimento da pessoa e ela vai lá escrevendo aquilo. Não. Paulo, por exemplo, ele escreveu essas cartas falando a respeito da fé cristã, fundamentado, né, nas palavras de Cristo, que ele estudou minuciosamente. Porém, ele nem imaginou que as cartas dele seriam usadas hoje em dia como inspiração divina, né? Ele era inspirado porque ele era um homem de Deus. Ele era inspirado porque ele vivia pela fé. Ele era inspirado, né, porque tudo que ele fazia, ele colocava a oração no início, né? Então a inspiração dele veio disso. Mas Paulo, ele jamais, se ele soubesse, futuramente as minhas cartas serão consideradas livro sagrado, ele mesmo ia dizer, mas eu sou o principal dos pecadores, como ele disse nas próprias cartas. Ele eu creio que ele não se sentiria digno, né, de que as cartas dele e assim os outros apóstolos. Nós vemos que na própria Bíblia, né, no início da igreja, Pedro e Paulo entraram em divergências, Paulo com Barnabé entraram em divergência, enfim, um achava uma coisa, outro achava outra. Então, tem que ser muito infantil para achar assim, não, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela formou a Bíblia e excluiu os apócrifos, foi com a melhor das intenções, foi de forma acertadíssima, não cometeu erro nenhum, entendeu? Onde existe ajuntamento humano, existe corrupção. Não existe homem santo, não existe homem pronto, não existe homem perfeito. Santo no sentido de perfeição, porque nós somos santos, porque nós somos separados para o uso de Deus. Mas há imperfeição em cada um de nós. Então, para que houvesse essa Bíblia que nós conhecemos hoje como um livro com zíper e tudo, foram séculos e séculos de discussões, de reuniões, de concílios. Um achava uma coisa, outro achava outro, votavam, aí aquilo que prevalecia, né, era decidido, entendeu? Não foi uma coisa assim harmoniosa, o Espírito Santo iluminou e pronto. Foram séculos e séculos de discussões até se chegar à Bíblia Católica. E depois Lutero tirou esses livros que ele considerou apócrifos e, né, adotou os 66 livros que nós conhecemos na Bíblia evangélica. E nesses livros, nesses 66, ainda tiveram a meia dúzia que ele quis tirar fora, né? E no final eles permaneceram, mas com uma cláusula que ele deixou bem claro. Os evangelhos, né, os 4 evangelhos, eles são mais valiosos, né, porque se trata da história de Jesus e de tudo que ele falou, do que as cartas dos apóstolos todos, inclusive as 13 cartas de Paulo.
porque nós sabemos, inclusive, que Paulo escreveu outras cartas, mas que não chegaram até nós. Ou seja, essas outras cartas que se perderam, elas têm menor valor do que as cartas que nós conhecemos? Não. O que eu estou dizendo é que a Bíblia ela deve ser lida com sabedoria, com discernimento, né? E levando em consideração, né, o momento em que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, né, o pano de fundo, o que estava acontecendo ali naquele momento, o fato histórico, né, que estava acontecendo ali. Então, a gente deve levar em consideração, porque eram homens de Deus e que andaram com Cristo, mas com toda a sabedoria que o próprio Espírito Santo dá para entender, né, que são fatos pontuais em determinado momento da história, né? E nós temos que contextualizar. Um beijo para você, uma ótima semana.